Tarde, amadas. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Vamos nos assentar só um pouquinho. Daqui a pouco, na hora que eu for ler a palavra, nós vamos nos levantar. E antes da gente começar, vamos fazer aquele ato profético que os pastores, o apóstolo nos ensina, Levanta a tua Bíblia e diz assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou estar entrando aqui numa pequena introdução, antes da gente ler a palavra. E eu orei muito essa semana, desde o dia que a apóstola falou, eu tenho orado, e quando eu comecei a ler, veio aquele versículo, não saiu mais da minha cabeça, aquele texto. Eu falei: Senhor, mas esse texto é tão usado para chá de mulheres, para falar com as mulheres. Mas eu folheava a Bíblia, via outros temas, mas não, vinha nesse novamente, só sentia paz aqui. Tá certo que a apóstola já leu a metade, mas tudo bem. É confirmação do Senhor. Amém? E o tema da minha mensagem é a mãe ideal. Glória a Deus. Será que nós somos a mãe ideal? Eita glória, Nós já vamos começar numa pequena reflexão. Essa mãe aqui de Provérbios 31, essa mulher, esposa, será que nós conseguiremos fazer tudo o que ela faz? Porque, irmãs, é coisa, hein? Depois nós vamos ler aí, a gente não conseguiria fazer tudo que essa mulher faz. Faria, porque é muita coisa. Mas temos dado o nosso melhor com aquilo que nós podemos fazer hoje pelos nossos filhos, pelo nosso marido, pela nossa família. Eu sei que é um culto de homenagem às mães, mas Deus quer falar conosco. E eu queria que você perguntasse para você mesmo, uma pergunta introspectiva. Será que com o meu tempo eu não consigo fazer tudo que essa mulher de Provérbios faz? Mas será que eu tenho dado o meu melhor para cuidar do meu filho, para cuidar da minha família, para cuidar da minha casa? Primeiramente para o Senhor, eu tenho dado o meu melhor? A nossa vida é corrida, não é, amadas? A gente já levanta de manhã na correria. Eu estava até ministrando o curso Casados para Sempre essa semana e falando que a gente já levanta correndo. E se a gente bobear, a gente não tem tempo nem para agradecer a Deus quando a gente levanta. Porque é tantas coisas para fazer, são tantos afazeres, em determinados horários que a gente tem que fazer, que se a gente não tomar cuidado, a gente não faz nem o principal, que é buscar o Senhor. Que é dar um pedacinho do nosso tempo, o melhor de nós, um tempo de qualidade para o Senhor. Lógico que esse melhor é primeiramente a Deus, e depois aos nossos filhos, ao nosso marido, à nossa casa, cuidar do nosso lar, que é um lugar de refúgio, um lugar de paz, para os nossos filhos, para os nossos maridos. A nossa família tem que olhar para o nosso lar e ver um lar de paz. E isso começa em mim e em você. Tem uma frase de um escritor, que é um pensador, que diz assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Quando alguém olha para mim, eu posso estar falando um monte de coisas. Mas quando alguém olha para mim, eu transmito uma leitura para a pessoa que está vendo. E quando a pessoa olha para mim, para você, o que ela está lendo? O que ela está vendo? Será que as nossas palavras estão condizendo com as nossas atitudes? Dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos vizinhos, os nossos colegas lá fora. Será que as pessoas têm olhado para nós e falado: eita, eu quero ser crente que nem essa mulher. Eu quero ser que nem essa mulher, tem algo diferente nela.
Será que as pessoas têm olhado para nós, mães, mulheres de Deus, dessa forma, dessa maneira? Ou será que nós pregamos, nós evangelizamos, nós falamos do amor de Cristo, mas quando as pessoas olham para nós, falam, opa, as palavras dela não estão condizendo com as atitudes que ela tem todos os dias. E eu trouxe até um testemunho, porque não é nenhum testemunho, é um testemunho, para falar para você de algo nesse sentido. Teve uma época que eu era professora do Ministério Infantil, e foi a época, amados, que eu mais aprendi. Porque com as crianças você aprende muito, viu? Não pense que não. A época que eu mais aprendi foi quando eu lecionava para as crianças do Ministério Infantil na escola bíblica. Que era os piquititiquinhos, mas foi uma época maravilhosa. E um dia a gente conversando, falando de vários assuntos na igreja, de testemunho das crianças, não xingar, não falar palavrão, tomar cuidado com as coisas que elas iam fazer. E eu cheguei naquela menina, não vou citar nomes, nem não interessa, tá bom? É só para a gente, como diz o apóstolo Paulo, quando eu vejo aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E o povo por aí diz, aquele que vê a barba do vizinho pegando fogo, põe a sua de molho, não é assim? E essa criança, a gente conversando, ela falou assim, tia pastora, eles me chamavam de tia pastora. Mas eu fico triste, às vezes, na minha casa com a minha mãe. Eu falei, mas por quê? Porque minha mãe, ela ora tanto, ela era intercessora também e diaconisa. Ela ora tanto, ela é uma mulher que busca a Deus. Ela tinha, acho que 5 ou 6 aninhos. Mas ela sempre fala mal do pastor. Amados, você pensa que o seu filho, a sua filha, não está ouvindo e vendo tudo que você faz? Adianta você ensinar algo para elas, para eles, e fazer outra coisa? Então eu conversei, orei com ela, chamei depois a mãe dela no privado, conversei, orientei. Ela ficou muito triste, muito decepcionada, que não era para a filha ter falado aquilo. Mas a criança, gente, ela é sincera. Se você falar algo, ela não vai ter meias palavras. Ela só te dá um abraço se ela quiser te dar um abraço. Não é? Ela só te dá um beijo se ela quiser te dar um beijo. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos transmitindo todos os dias para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa casa, algo de nós. E nós vamos evangelizar, nós vamos pregar, nós vamos fazer a obra do Senhor. Mas o que as pessoas estão olhando para mim e eu estou passando para elas? Qual é a atitude que elas estão vendo que está transformando ou entristecendo a vida dela? Eu queria perguntar para você, mamãe, não me responda, é para você só pensar. Quando a pessoa olha para você, como eu acabei de falar, o que ela pensa? Eu quero ser uma mulher como essa. Eu quero ser uma serva de Deus como essa. Ou ela está falando o contrário? Porque nós somos cartas vivas, você sabia disso? Cartas vivas do Senhor Jesus, escrita pelo dedo de Deus. E essas cartas vivas é dentro da nossa casa primeiro, com os nossos filhos, com a nossa família. Não é fácil, mas tem que ser. Com aqueles que estão nos vendo lá fora. Eu quero que você abra a tua Bíblia, ou os meninos vão colocar aqui no telão, né? Atos 1, é Atos 1. Versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus, mas começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para ensinar os nossos filhos, para cuidar da nossa casa, nós somos essas testemunhas. Para que nós possamos estar em Jerusalém, Judéia, Samaria
e os confins da terra com um testemunho só. Serva do Deus Altíssimo. Uma mãe ideal é aquela mãe que está nos pés do Senhor Jesus. A mãe ideal é aquela que pede orientação de Deus. A mãe ideal é aquela que busca discernimento e sabedoria do Senhor. Essa é a mãe ideal. E nós temos buscado aqui todos os cultos, todas as atividades, nos encher de Deus para sermos essa mãe ideal. Aleluia. Eu já sou vovó. A minha neta mais velha vai fazer 19 anos, dia 22 de junho. O tempo passa, né? Eu lembro que lá na ICP eu levava ela lá ainda pequenininha. E essa minha neta, ela cresceu muito comigo. Porque eu olhei ela quando bebê, olhei ela quando criança, para a mãe dela trabalhar. Então ela era muito agarrada comigo, muito. Quando eles foram embora, eu senti muita falta, eu sofri bastante. Mas a gente cria os filhos para voar, né, pastora? Importante ele estar bem, feliz e servindo ao Senhor. E ela olhava para mim quando ela era pequenininha, eu cuidava do Ministério de Dança, do Ministério das Mulheres, e ela estava sempre comigo. E ela falava assim, vovó, quando eu crescer eu quero ser uma pastora igual a você. E eu ficava tão feliz, tão alegre com aquilo, porque as crianças estão olhando para nós, os nossos filhos, os nossos netos estão olhando para nós e lendo algo em nós. E o que nós estamos ensinando para eles? Porque eles serão futuros pastores, apóstolos, evangelistas, servos e servas de Deus cheios do Espírito Santo. Mas somos nós, pais, mães, que muitas aqui são pais e mães, que enfrentam tudo sozinha. Sozinha não, com Deus, né? Mas sem a companhia do marido do lado. Mas que estão seguindo, prosseguindo para o alvo. Glória a Deus por isso. O meu filho mais velho, ele tem 41 anos. Eu anotei para não esquecer. O meu filho mais novo tem 37. Eu glorifico a Deus, porque hoje eles são casados, têm seus filhos. O meu filho mais velho mora em Pardinho, interior de São Paulo. Mas ele congrega aqui, em Santo André, aqui não, em Santo André. Ele congrega na ADAI de Santo André. Ele vem todos os finais de semana, todos não. Tem alguns que ele não vem, para fazer a obra lá, porque eles ficam sábado, domingo fazendo a obra. O meu filho mais moço, o Kleber, de 37 aninhos, mora em Osasco. Eu quase não os vejo, a gente se fala mais pelo WhatsApp. Glória a Deus pelo WhatsApp, que é bênção, viu? Glória a Deus. Ele tem uma filhinha de 2 aninhos e serve ao Senhor na Igreja Batista de Santo Amaro. Ele é levita. Os dois louvam, os dois tocam. São instrumentos na mão de Deus. Eu não estou dizendo para vocês, pastora, você foi perfeita. Não, irmãos, teve muitos momentos que eu errei, tentando acertar, porque não é assim a nossa vida como mãe. A gente erra muitas vezes, achando que está certo e está errado, e também que Deus é misericordioso e nos ajuda. Mas eu glorifico a Deus que eles estão lá, casados, com suas esposas, seus filhos, servindo ao Senhor, ensinando os filhos deles os caminhos do Senhor. E é isso que nós temos que ver. Nós somos mulheres dotadas de talentos, de dons, habilidades. Aqui na igreja nós temos advogadas, administradoras, nós temos corretoras de imóveis, nós temos mulheres que têm seus negócios próprios, como eu no caso. E nós nos dedicamos dia a dia a fazer tantas coisas, amados. É uma correria a nossa vida, como dona de casa, como mãe. Mas nossos dons, nossas habilidades, são presente de Deus que Ele nos deu para servir. Porque Ele colocou nas nossas mãos nossos filhos para nós instruirmos, educarmos, prepará-los para ser homens e mulheres de Deus, cheios de Deus, para continuar fazendo a obra e progredir na vida, constituir famílias, continuar servindo ao Senhor. E agora nós vamos meditar um pouquinho lá em 1 Pedro. Eu separei os versículos aqui no meu celular para ficar mais fácil.
É que eu não consigo ler olhando para o telão. Eu tenho medo de tropeçar e cair. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Então Deus te encheu de dons, de talentos, de habilidades, para você cuidar desta casa, para você cuidar da tua família, para você cuidar dos teus filhos. Deus te encheu de dons e talentos, meus amados, é presente dele nas nossas vidas. Para que nós possamos cuidar da nossa casa com excelência, com sabedoria. E isso é o resultado da nossa reverência e dependência a Deus. Porque a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Então nós vamos receber direção de Deus, direção do Espírito Santo, direção do Senhor, para orientar os nossos filhos, para ensinar eles o caminho do Senhor, para ser uma boa testemunha dentro de casa, para que quando eles olharem para nós, ele ouvir a nossa voz e as nossas atitudes estão condizentes, estão iguais, não estão diferentes. Porque como é gostoso, não é? Quando o nosso filho nos abraça e diz: mãe, eu te amo. Não é gostoso? A sua comida é mais gostosa. Os meus filhos estão longe, quando eles vêm almoçar comigo: nossa, mãe, estava com saudade da sua comida. Isso não é maravilhoso? São habilidades que Deus deu para nós. Muitos homens hoje cozinham. Mas geralmente os filhos falam isso para as mães, não é? Nossa, como a sua comida é gostosa. Mãe, eu estava com saudade da sua comida. O meu filho caçula falava assim para a avó: nossa, avó, o seu ovo frito é o ovo mais gostoso que eu já comi na vida. Nem o meu era igual ao dela, tá? Glória a Deus. Mas eu não sei o que ela fazia, mas ele achava o ovo frito da avó o ovo mais gostoso da vida. É amor, amados. É dedicação. E nós precisamos realmente ser dependentes de Deus para cuidar dos nossos filhos, para cuidar da nossa casa. Pedir direção a Ele: Espírito Santo, me dá a tua direção. Espírito Santo, me dá a tua sabedoria. Para falar com os filhos, adolescentes, que não são fáceis lidar com eles. Mas nós precisamos pedir muita sabedoria a Deus para trazê-los para a casa do Senhor e não afastá-los. Cuidado com o que nós falamos para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Peça sabedoria ao Senhor, porque nós queremos: eu e minha casa serviremos ao Senhor, não foi isso que nós cantamos? Mas para que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos dar bons testemunhos. Tomar cuidado com a nossa boca, porque às vezes na hora do nervosismo dá vontade de dar uma chinelada, mas tomar cuidado com o que a gente fala, porque a palavra não volta, amados. Depois que você lançou, não volta mais. Então vamos orar. Vamos colocar na presença do Senhor. Vamos ler mais um versículozinho da minha introdução. Hebreus 3, versículo 16. Não se esqueça de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Então nós estamos recebendo dons, talentos, habilidades. Deus tem te capacitado, você tem estudado, tem adquirido muitas coisas, mas é Deus que está te dando. E lembre-se, abençoa outras vidas, abençoa os seus filhos com aquilo, abençoa a sua família, abençoa os que estão à sua volta. Porque você está se enchendo, amado, não é para guardar no bolso, não. É para usar. É para abençoar aqueles que estão à sua volta com tudo aquilo que você tem. Amém, meus queridos? E essa mulher, a mãe ideal, quando ela acorda de manhã, ela tem que fazer o quê? Sair correndo, né? Para preparar o café das crianças. Não. Levanta 10 minutos mais cedo, mãe.
vai orar ao Senhor, vai buscar a presença do Senhor. Porque essa é a parte mais importante do nosso dia. Essa mulher, quando ela põe o pé no chão, saindo da cama, o inferno tem que tremer. Porque a presença de Deus está em você. O Espírito Santo de Deus está em você, mulher. Então, quando você levantar da tua cama e pôr o pé no chão, já começa a louvar e glorificar o Senhor. Já começa a apresentar os teus filhos diante do Senhor. Já começa a apresentar a tua casa, o teu cônjuge diante do Senhor. Porque você é mulher cheia do Espírito Santo, cheia de fogo do Espírito Santo. Você tem aprendido todos os dias o que fazer e o que não fazer aqui nesse altar. Então coloca em prática, você é mulher de Deus. Ora, clama, busca o Senhor pela tua família. Busca o Senhor pelos teus filhos, interceda por eles. Ora pelos teus filhos. Unge a cabecinha deles quando eles forem dormir. Você é autoridade sobre o teu filho, sobre a tua filha. Unge a cabecinha deles. Gente, não é fácil criar filhos nos dias de hoje. Onde nós ensinamos os princípios do Senhor. E lá fora eles aprendem outras coisas. Não é fácil. Mas que Deus te dê sabedoria, mãe. Que você tenha os filhos ainda pequenos, adolescentes, jovens que estão com vocês. Que Deus te dê discernimento e sabedoria para que você possa instruir os teus filhos. Ensiná-los nos caminhos do Senhor. E que eles possam estar com você. Se eles não estão aqui, não desista. Teve uma época da minha vida que o Kleber fez algo ruim e se afastou da presença do Senhor. Muitos falavam assim para mim, desiste, porque ele era jovem, ele estava com 17 anos. Desiste. Ele escolheu o que ele queria, deixa para lá. Eu falei, não, vou desistir não. Eu vou orar, eu vou clamar, eu só vou levantar. Quando eu ver que meu filho voltou para os caminhos do Senhor. Ele saiu da igreja, eu saí batendo de igreja em igreja, procurando uma igreja que ele se adaptasse, porque eu não queria ver ele lá fora no mundo. Eu enfrentei coisas, amados, que ninguém enfrentaria. Eu bati de frente com situações que eu não gostaria de ter batido. Que me entristeceu e eu chorava muito, mas eu chorava em casa, só eu e Deus. Mas eu glorifico a Deus. Porque levei ele para uma igreja, e esse pastor cuidou dele como um filho. Limpou as feridas, tirou a sujeira, as escamas que estavam sobre ele. E foi limpando. E aí ele voltou para os caminhos do Senhor, servindo a Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor. Aí eu falei, agora sim eu posso descansar. Não está comigo na mesma igreja como eu gostaria, mas está servindo ao Senhor. Então, meu amado, não importa a situação do teu filho, da tua filha, a idade, não desista. Clama, ora, interceda por ele todos os dias, o tempo inteiro. É a tua herança. Deus deu na tua mão para você cuidar, não desista. Continue buscando, continue clamando. Agora nós vamos para a nossa mensagem central. Nós vamos falar um pouquinho do livro de Provérbios, capítulo 31. E o propósito desse livro estará listado em Provérbios 1. Aleluias. Provérbios 1, versículos 2 ao 7. Olha qual é o propósito do livro de Provérbios. Versículo 2. Eles ajudarão a adquirir sabedoria e instrução, e compreender as palavras que dão entendimento, e receber a instrução para proceder com sensatez, fazendo a justiça, o juízo e a retidão. 4. Ajudarão a dar prudências aos ingênuos, e conhecimento e bom senso aos jovens. 5. Ouça o sábio e aumente o seu saber, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, os ditados dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento.
mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. E nós não somos insensatos, nós somos mulheres, mães sensatas. A mãe ideal de Deus, para fazer algo diferente na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Creia que você é uma bênção na tua casa, mulher. Não importa o que você está passando, o que você tem sentido, as coisas que muitas vezes você tem ouvido. Porque nessa época, quando meu filho estava longe dos caminhos do Senhor, e eu tirei ele do laço de morte, ele não gostou não. Ele ficou bravo. E um dia eu fui atrás dele e trouxe. Eu falei, você é menor, então você não vai. Ah, mãe, mas não vai. E ele disse, mãe, eu te odeio. Eu falei, mas eu te amo. Eu chorei a semana inteira, não na frente dele. Mas eu chorei a semana inteira por aquela palavra. Mas eu glorifico a Deus porque aquilo caiu por terra. E hoje, depois de um tempo, ele me pediu perdão. E ele é o filho que mais está do meu lado. Não fisicamente, mas não tem um dia que ele não me liga. Não tem um dia que ele não fala, que ele fala, mãe, eu te amo. Mãe, você é uma bênção na minha vida. Mãe, obrigada por tudo que você fez. Naquela época lá atrás, eu ouvi coisas ruins da boca do meu filho. Mas hoje vale a pena, porque eu estou vendo que hoje ele é um homem transformado, cheio de Deus. E nós não podemos desistir dos nossos filhos, amados, das nossas filhas, dos netos, aquelas que já são vovós. Talvez você é vovó e ajude até a cuidar dos seus netos. Então, só mesmo a sabedoria de Deus, o ânimo e a força do Senhor. Em Provérbios, e outra, deixa eu só te falar uma coisa. A mãe ideal é aquela que tem amor, compaixão, dedicação, zelo, cuidado, organização e, acima de tudo, recebe direção do alto, direção de Deus. Lá em Provérbios 2, versículo 6. Aleluias. Provérbios 2, versículo 6 diz assim: porque o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. E o livro de Provérbios nos ensina a ter uma vida de sabedoria, temor ao Senhor, ter um relacionamento genuíno com Deus, e esse relacionamento é fundamental para as nossas vidas. Para tudo que nós vamos fazer no dia a dia. Orar enquanto você lava uma louça. Orar enquanto você manda um filho para a escola. Orar enquanto você arruma uma casa. Orar enquanto você está indo para o trabalho. Orar enquanto você está voltando. Mãe, esteja sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Vou compartilhar só um testemunho rapidinho com vocês. Nesse tempo a gente estava congregando lá na Casa Firme e a gente fazia parte do Ministério de Cura e Libertação. Com a pastora Silvia e o pastor Dinei. E a gente estava indo para o culto, que a gente tinha um culto às 8, só que a gente tinha que chegar lá às 7 horas para poder se preparar, orar antes do culto. E quando eu estava indo, que a gente parava um tempo para orar, eu senti no meu coração, mas tão forte, amados, tão forte, o desejo de orar pelos meus filhos e repreender. E aí eu cheguei na pastora Silvia e falei, pastora, eu estou sentindo algo assim de Deus, de orar pelos meus filhos agora, não é depois, é agora. Ela falou, amém, amada, amadinha, vamos orar. E nós paramos ali, eu conduzi a oração e comecei a repreender espírito de morte, espírito de acidente, todo roubo do diabo na vida deles, e fui orando, o Senhor repreende. Mas foi incrível aquele dia, porque eu terminei de orar, terminei de colocar aquilo diante de Deus, o meu celular toca. Eu atendi, era o Kleber. Mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi, filho? Eu estou aqui dentro do Vila Moraes, ali no Júlio Ribeiro, não sei se todos conhecem ali. Ele estava saindo aqui.
Eu estava na frente ainda, quase na catraca. O meu irmão já tinha passado a catraca. Entrou um homem com uma arma atirando, querendo roubar o motorista. Então, mães, se Deus falar para você, para e ora, é agora, não é amanhã e depois, ora. Porque Deus muitas vezes quer usar você, que tem um coração sensível, à voz do Senhor. Ora, clama pela vida do teu filho, que Deus vai te ouvir, Deus vai lhe dar livramento. Não desista dos teus filhos, clame, busque a presença do Senhor. Vamos lá para Provérbios 31. Oh, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler do 10 até o 30, depois eu leio o restante. Todos já acharam? Está aqui no telão, né? Versículo 10. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubins. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos, com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. 15. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos da sua casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso. E com os dedos pega a roca, que é um instrumento de fiar. Acolhe os necessitados, estende as mãos aos pobres. Não teme, por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento, entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linhos, e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Olha como essa mulher trabalha. Por isso que eu falei, nós não conseguimos fazer tudo que essa mulher faz. Por mais que a gente tenta, não é, Belinha? Ou eu estou enganada? Mas nós somos a mãe ideal que Deus colocou na vida dos nossos filhos para fazer a diferença nessa terra, para ensinar eles os caminhos do Senhor, para eles serem homens e mulheres cheios de Deus. Minha amada, você sabia que o ato de fazer a comida, aqui no versículo 15, fala assim, ó. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos da sua casa e dá tarefa às suas servas. Às vezes a gente vê algumas mulheres falar assim, não, cozinha não é comigo, eu não gosto de cozinhar. Você já parou para pensar que você fazer uma comida, você está alimentando, dando vida à sua família? Porque quem nos dá vida espiritual é o Espírito Santo. Mas no nosso físico nós precisamos de quê para continuar vivo? E quem prepara essa comida? Nós. Então que você possa olhar para isso como um ato de amor, um carinho. Você está nutrindo a tua família, você está nutrindo os teus filhos, com essas mãos que Deus te deu, com essas habilidades. Maravilhoso. Não precisa ser comidas sofisticadas, não. Pode até ser um arroz, um feijão, um ovo frito. Mas faça com amor, com carinho, com dedicação. Lembra lá do ovo frito da avó, que meu filho falava? E muitas vezes eles chegam em casa até hoje, nossa mãe, que saudade da sua comida. Minhas noras só olham.
Mas é assim. É algo que Deus deu para nós, uma habilidade nas nossas mãos para cuidar da nossa casa, meus amados. Para cuidar da nossa família. Para cuidar dos nossos filhos, alimentar, nutrir os nossos filhos. Dar vida a eles, dar vida à nossa família através do alimento que nós fazemos. Oh, aleluia. Então coloca a tua vida diante do Senhor quando você for fazer até o teu alimento. Senhor, abençoa minhas mãos para que eu prepare um bom alimento. Senhor, eu não gosto de cozinhar, mas me ensina a amar, porque eu estou nutrindo a minha família, porque eu estou nutrindo a vida dos meus filhos, porque eu estou dando vida para a minha família. Se você não tem esse prazer, comece a orar e pedir ao Senhor que te dê esse prazer. Porque qual é a mãe e o pai que não quer ver os filhos grandes, bonitos, com saúde, bem alimentados? Mas para eles estarem bem alimentados, precisamos alimentá-los. E para eles serem alimentados, nós precisamos fazer com a nossa mão. Ter aquele prazer de mexer na comida, de fazer os alimentos, de preparar o tempero. Você já reparou que por mais que você pegue uma receita de outra irmã, nunca sai igual? É o jeito de fazer. É o jeito que Deus te dá de fazer aquilo, minha querida. Então lembre-se, é um momento prazeroso, porque você está fazendo algo para nutrir, para dar vida à tua família. Tem que ser algo prazeroso, algo gostoso. Aleluia. Nós já estamos indo para o final. Em Romanos 12, versículo 11. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Nós não devemos fazer para os homens como se estivesse fazendo para Deus? Então, sede fervorosos no Espírito. Sejam zelosas, mães. Cuida dos seus filhos com amor. Eu sei que é muita correria. Eu sei que é muita correria, a gente já levanta o dia com um monte de coisas para fazer. Mas que você possa se colocar na presença do Senhor e fazer o seu melhor, dar o seu melhor para cuidar da sua casa e da sua família. Lá em Provérbios 31, do 25 ao 10, nós vamos fazer uma declaração aqui nesta tarde. Porque você é uma mulher prudente, você é uma mulher trabalhadora, você não tem preguiça. Você é uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Os teus filhos te elogiam, os teus filhos te elogiam o tempo todo. O teu marido te elogia. Então que você coloque a tua vida nas mãos de Deus e fala: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser a diferença na minha casa, Senhor. Me ensina, me ajuda. Me dá força. Porque Deus sabe, amados, que para nós mulheres não é fácil. Eu trabalhei a vida inteira, eu criei meus filhos dentro da igreja e trabalhando fora. Sempre fiz a obra, muitas vezes. Muitas vezes eu ia evangelizar com meus 2 filhos embaixo do braço. Muitas vezes eu ia para a intercessão com meus 2 filhos, porque eu não deixava eles sozinhos em casa, não. Eles iam comigo. Que nós possamos cuidar dos nossos filhos, na nossa casa, com amor, com dedicação. Porque aqui tem mulheres zelosas, tem mulheres cheias de Deus, tem mulheres sábias. E eu queria que você se colocasse em pé um minutinho. E eu vou ler esses versículos na primeira pessoa e você repete comigo. Eu me revesti de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Falo com sabedoria e ensino com amor. Cuido dos negócios da minha casa e não dou lugar à preguiça. Os meus filhos se levantam e me elogiam. O meu marido também me elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares.
mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Você teme ao Senhor, mulher de Deus? Então você vai ser louvada pelos teus filhos, pelo teu marido, por aquelas pessoas que estão à sua volta. Coloca a tua vida diante de Deus. Se tem algo aqui que te incomodou, que você falou, não, eu não devia agir assim. Comece a orar, comece a buscar a presença do Senhor. E eu gostaria que você que é mãe viesse aqui à frente, para nós fazermos uma oração por vocês. Oh, aleluias. Vou pedir os meninos da mídia para colocar aquele segundo louvor. Sérgio Saz, enquanto a gente ora. Eu vou pedir a ajuda da apóstola, das pastoras aqui presentes, que puderem me ajudar. Para a gente só ungir e orar por essas mães. E agradecer a Deus porque elas têm sido essas mulheres valentes. Pode vir mais para frente, amadas. Tem sido essas mulheres guerreiras, virtuosas, mulheres cheias de Deus, de sabedoria, que estão aqui, de domingo a domingo, fazendo a obra de Deus, trazendo os seus filhos para a igreja, conduzindo os seus filhos nos caminhos do Senhor, ensinando a eles os preceitos do Senhor.